As fotografias e depoimentos reunidos nessa exposição são, acima de tudo, um retrato de ruínas impossíveis de reconstruir. Uma cidade aos pedaços, relações que se romperam, pessoas que partiram. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Malu e eu li Cidades Afundam em Dias Normais, da Aline Valek. Aline Valek, mais uma vez, aparecendo com um romance de título incrível, né? Ela é autora do As Águas Vivas Não Sabem de Si, que foi um livro que eu já resenhei aqui no canal. E daí, ano passado, ela lançou esse livro aqui, Cidades Afundam em Dias Normais. Eu fiquei mais uma vez encantada com o título, fui extremamente impelida a comprar o livro tão logo ele saiu. E eu tava muito curiosa pra saber o que me esperava nesse livro, né? E eu dei risada, porque eu contei, né, no fechamento das leituras de fevereiro, foi quando eu li esse livro, que eu esperava uma grande metáfora, né, sobre cidades que se afundam. E imaginei até que talvez pudesse já ter a ver com a pandemia, uma coisa assim, mas não são dias normais no caso. Mas enfim, eu ri muito quando eu abri o livro e descobri que o livro ia falar de uma cidade que realmente afundou. Realmente, assim, dentro do universo da história, claro, porque é um livro de ficção. E eu ri muito da minha cara, porque essa minha mania de não ler sinopse acaba me surpreendendo de maneiras muito específicas. E foi isso que aconteceu aqui. É claro, né, a gente vai ter grandes metáforas aqui ao longo do livro que fazem a gente pensar sobre tudo que se afunda em dias normais. Mas o livro se propõe a falar de uma cidade que afunda, falando, na verdade, de tudo que tá em volta dela. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse livro. Bom, nesse livro, então, a gente vai acompanhar, a princípio, a Kênia, que é uma jornalista que morou em Alto do Oeste quando ela era adolescente. Alto do Oeste foi essa cidade que afundou, é uma cidadezinha no Cerrado brasileiro, que um belo dia foi engolida pelo lago que existia ali e afundou. E agora, anos depois, a cidade emergiu. Então, houve uma grande seca, um período forte de seca no Cerrado e a cidade reapareceu porque o lago foi diminuindo. E então a Kênia decide que ela vai fazer um documentário sobre esse acontecimento. Ela vai voltar nessa cidade, ela vai ver o que ela encontra lá, vai tentar pegar histórias de pessoas que estiveram lá na época que afundou, e por meio desses resquícios e entrevistas ela pretende contar a história dessa cidade. Só que eu acho que esse livro, por trás dessa proposta, ele acaba sendo um grande... A Alemanha declarou guerra à França, natação à tarde, sabe assim, o Diário do Kafka. Eu nunca sei se é pra França que a Alemanha declarou guerra, eu vou confessar aqui que eu uso essa frase pra tudo, mas eu nunca sei se eu digo o país certo, às vezes eu falo Rússia, às vezes eu falo França, enfim, o que importa é que esse é um grande a Alemanha declarou guerra à França ou à Rússia, natação à tarde, porque o que a gente tem aqui, que ela vai contar pra gente, através de suas entrevistas e relatos, são histórias de pessoas que estavam vivendo as suas vidas normalmente enquanto a cidade afundava. A gente tem acesso, inclusive, ao diário de uma menina que era, enfim, amiga da Kênia na época, e que vai registrando no seu diário a vida acontecendo. Então ela era adolescente, tinha as tramas que aconteciam na escola, e ai, fulaninho não me deu um beijo, eu esqueci a lição de casa, e o lago andou mais um pouco. E ela vai contando isso no diário com muita naturalidade. A gente vai intercalando, então, entre capítulos que falam da Kênia fazendo essa pesquisa ali naquele momento, com capítulos que mostram a vida das pessoas na época. E o que a Kênia mais queria entender, na verdade, é porque ela zarpou da cidade quando a merda começou a acontecer, né? Mas o que ela mais quer entender é o que fez diversas pessoas ficarem lá até ser insustentável. O que movia essas pessoas? Então, ela vai entrevistar uma professora de um colégio público, né, no qual ela estudava. Ela vai reencontrar essa professora e vai entrevistar pra tentar entender quais eram as motivações dela. Ela vai conversar com um padre, ela vai ter acesso aos diários dessa outra menina pra tentar construir na cabeça dela, e talvez no documentário, uma explicação que justificasse as pessoas não terem saído de lá. Só que enquanto isso, como eu digo, né, parece que o fato dessa cidade afundando, ser o grande mote do livro, na verdade é uma artimanha que a Aline usa pra contar a história de pessoas e como que elas lidam com a própria vida, como que elas lidam com um possível apocalipse nas suas vidas, que é um lago engolindo a cidade onde elas moram. E é muito doido ler isso em dias nem um pouco normais, que é o que a gente tá vivendo hoje, porque ao mesmo tempo eles acabam sendo obrigatoriamente normais, porque a gente tem que levantar um dia após o outro e fazer coisas e trabalhar, enquanto
o mundo, né, tá passando por uma pandemia, e é muito doido, né, ler um livro como esse, num momento como esse. Eu acho talvez até que em algum grau a pandemia tenha inspirado a Aline, né, na história. Não tem nada a ver, é uma cidade afundando, mas cara, é uma cidade afundando enquanto pessoas vivem nela, enquanto algumas pessoas pulam fora do barco, algumas não tem como pular e a vida continua, né, e como a Kenny era adolescente na época, a gente tem acesso a esse diário dessa outra menina que também era. Muito do que a gente acompanha também é uma vida que não só é uma vida, mas é aquele microcosmo muito específico do adolescer. Então a gente tem esses problemas de namoro, problemas de escola, problemas de bullying, problemas de intriga, tudo isso enquanto uma cidade afunda, e eu acho surreal. Enfim, eu acho muito interessante esse cenário que a Aline criou pra contar histórias de vidas, histórias de pessoas. E enfim, como eu falei no fechamento, né, de quando eu li esse livro, a Aline fala que pra mim, né, são 2 romances, são 2 grandes acertos, 2 livros bastante diferentes, né. O primeiro, ele tem uma pegada meio ficção científica, meio filosófica, porque trata-se de um grupo que tá numa expedição submarina a muitos e muitos e muitos e muitos metros abaixo, né, no mar, e dentro de um submarino eles vão encontrando outras espécies e vão fazendo filosofias, inclusive sobre a própria existência, sobre como se comportam as outras espécies. E aqui nesse livro a gente tem uma cidade que afunda e pessoas que moravam nela, e algumas deixaram de morar e algumas não. E a gente tem então uma vivência um pouco menos filosófica e muito mais pungente, muito mais real, muito mais concreta, né? Acho que, enfim, 2 livros muito diferentes. Um fala... Mas é engraçado, né? Ali deve ter alguma coisa com água, porque um se passa embaixo da água e na outra uma cidade afunda. Talvez eles nem sejam tão diferentes assim, não é mesmo? Aline, por que você gosta tanto de água? Tô me perdendo aqui já, mas enfim, deu pra perceber que é um livro que eu recomendo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, deixarem o joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!